Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Uma preocupação comum entre os que refletem sobre o destino do corpo físico após a morte é a possibilidade da cremação causar sofrimento ao espírito. Estão certos? Cremação é uma prática milenar adotada sobretudo na Índia. Na civilização ocidental começou a ser adotada ao que parece no início do século XX. Especialmente nos Estados Unidos da América do Norte. Quando da primeira série de reportagens feitas com o médium Chico Xavier na cidade mineira de Pedro Leopoldo em 1935, o jornalista Clementino de Alencar, do jornal O Globo, propôs a questão ao orientador espiritual Emmanuel, obtendo como resposta: geralmente, nas primeiras horas após a morte, ainda sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos. Laços fluídicos, imperceptíveis ao nosso poder visual, ainda se conservam unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria. Por essa razão, na maioria dos casos, o espírito pode experimentar os sofrimentos oriundos da cremação. Orienta ele que ela nunca deverá ser levada a efeito antes do prazo de 50 horas após o desenlace. A cremação imediata ao chamado instante da morte é, portanto, nociva e desumana. Décadas depois, em 1952, quando a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro discutiu um projeto para aprovar o procedimento na então capital da República, o espírito do jornalista Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, através do médium Chico Xavier, escreveu revelador e até certo ponto curioso texto, dizendo: observada do plano espiritual, a celeuma no Rio de Janeiro, em torno da incineração dos cadáveres, a ser estabelecida por lei, reparamos que o assunto não é realmente para rir. De um lado, temos os legisladores preocupados com a terra dos cemitérios. De outro, as autoridades eclesiásticas lançando a excomunhão sobre os responsáveis pelo movimento inovador. Entre os atores da peça, vemos os defuntos de amanhã, sorridentes e bem-humorados, apreciando a pugna entre a igreja e a edilidade carioca. Aqueles como nós que já atravessaram a garganta da sombra seguem a novidade com a apreensão das pessoas mais velhas, à frente de um parque de crianças. O problema da cremação do corpo realmente deveria merecer mais demorado estudo nos gabinetes legislativos. Há muito caminho por andar antes que o homem comum se beneficie com a verdadeira morte. A cessação dos movimentos do corpo nem sempre é o fim do expressivo transe. O túmulo é uma passagem especial a cujas portas muitos dormem por tempo indeterminado, criando forças para atravessá-la com o preciso valor. Morrer não é libertar-se facilmente. Para quem varou a existência na terra entre abstinência e sacrifício, a arte de dizer adeus é alguma coisa da felicidade ansiosamente saboreada pelo espírito. Mas para o comum dos mortais, afeitos aos comes e bebes de cada dia, para os senhores da posse física e para os campeões do conforto material, para os exemplares felizes do prazer humano na mocidade ou na madureza, a cadaverização
não é serviço de algumas horas. Demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade. Por trás da máscara mortuária, muitas vezes esconde-se a alma, inquieta e dolorida, sob estranhas indagações, na vigília torturada ou no sono repleto de angústia. Para semelhantes viajores da grande jornada, a cremação imediata do comboio fisiológico será pesadelo terrível e doloroso. Eis porque, se pudéssemos, pediríamos tempo para os mortos. Se a lei divina fornece um prazo de 9 meses para que a alma possa nascer ou renascer no mundo, com a dignidade necessária. E se a legislação humana já favorece os empregados com o benefício do aviso prévio, por que razão o morto deve ser reduzido a cinza com a carne ainda quente? Sabemos que há cadáveres dos quais, enquanto na terra, estimaríamos a urgente separação. Entretanto, que mal poderá trazer aos vivos o defunto inofensivo sem qualquer personalidade nos cartórios? Não seria justo conferir algumas semanas de preparação e refazimento ao peregrino das sombras para a desistência voluntária dos enigmas que o afligem na retaguarda? Acreditamos que ainda exista bastante solo no Brasil e admitimos por isso que não necessitamos copiar costumes em pleno desacordo com a nossa feição espiritual. Meditando na pungente situação dos recém-desencarnados no Rio, observo quão longe vai o tempo em que os mortos eram embalados com a doce frase "descanse em paz". Não basta agora o enterro pacífico. É imprescindível a apressada desintegração dos despojos. E se a lei não for suavizada com a quarentena do repouso e compaixão para os desencarnados, na laje fria de algum necrotério acolhedor, resta aos mortos a esperança de que os saltitantes conselheiros da cremação de hoje sejam amanhã igualmente torrados. Coincidência ou não, o projeto-lei da Câmara dos Vereadores, que dispõe acerca da cremação nos cemitérios administrado pela Santa Casa de Misericórdia, foi vetado pelo senhor prefeito do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, 9 dias depois do irmão X transmitir a mensagem incluída no livro Taça de Luz. O senhor prefeito, entretanto, declarou que qualquer instituição ou seita religiosa poderia livremente instalar fornos crematórios. Mais algumas décadas e quando das polêmicas geradas pelo grande transplante de coração realizado no Brasil, coração do mundo, Chico Xavier foi consultado sobre possíveis desconfortos experimentados pelo doador, do qual se extrai o órgão a ser implantado no receptor. Segundo o médium, o espírito conhecido como André Luiz, excetuando-se determinados casos de mortes em acidentes e outros casos excepcionais em que a criatura necessita daquela provação, ou seja, o sofrimento intenso no momento da morte, esta, de um modo geral, não traz dor alguma, porque a demasiada concentração do dióxido de carbono no organismo determina a anestesia do sistema nervoso central. Explica que o fenômeno da concentração do gás carbônico no organismo eleva o teor da anestesia do sistema nervoso central, provocando um fenômeno que eles chamam de acidose. Com a acidose vem a insensibilidade e a criatura não tem esses fenômenos de sofrimento que nós imaginamos. O doador, naturalmente, não tem, em absoluto, sofrimento algum. Diante disso, considerando que o que a morte impõe ao corpo, os mesmos tipos de reação no processo que se desenvolve a partir do óbito, cremos que o raciocínio para a cremação pode ser igualmente considerado. Você está ouvindo Direto ao Ponto. Ouvi dizer que o Instituto da Família é utilizado pelos que orientam a evolução dos seres como meio de reconciliação de criaturas que estabelecem vínculos de rancor e ódio. É verdade? E como seria possível? Como demonstrado pelo Espiritismo, laços de sangue não determinam necessariamente laços espirituais. O corpo gera o corpo. Porém, o espírito não é gerado pelo espírito porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito do seu filho.
eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, deve-se ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores que se manifestam por suas aversões na Terra. E elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias. Questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sob o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos. E como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em muitas ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes da sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar. Ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas, pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados que os outros, conseguem distinguir algo da verdade. Compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho: a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração. Não há caridade sem perdão. Então, com um novo grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem de esquecer de si mesmo lhes revolta. E revoltam-se ainda mais ao saber que têm que perdoar. E, principalmente, amar aos que talvez lhe tenham destruído a honra, a fortuna e a família. Assim é que o coração desses infortunados está abalado. Hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus. Imploram aos bons espíritos para lhes dar forças no momento mais decisivo da prova. Após alguns anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar.
Qual será então a sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível sob a qual ele, às vezes, fracassa se a sua vontade não for bastante forte. Desta forma, de acordo com a boa ou má resolução que tomar, será amigo ou inimigo daqueles no meio dos quais terá que viver. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado. Entende-se isso lembrando o Espiritismo, que revela e confirma que a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre certos espíritos que parecem estranhos. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia desse modo os deveres da fraternidade, porquanto no vizinho ou no servo pode achar-se um espírito a quem se tenha estado preso pelos elos da consanguinidade. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhe estão ligados por elos de família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. No curso do tempo, as existências se intercambiam umas com as outras. Os companheiros do passado voltam a nós, reclamando o trabalho, a pacificação, o reajuste ou a assistência que lhe devemos. O familiar portador de inquietação e sofrimento é sempre a mesma pessoa que se desequilibrou à conta de nossos erros em épocas transatas. E que exige reabilitação ao preço de nosso cuidado e devotamento nas áreas da existência física. Todo parente difícil é trabalho de amor ou reharmonização que a divina providência nos confia. A finalidade é que tenhamos o privilégio de transfigurá-lo em degrau de serviço e luz no rumo de nossa própria sublimação. Pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. O que são curas mediúnicas? Allan Kardec antevira que variados fenômenos iriam surgir de todos os lados sobre os mais variados aspectos. Mediunidade curadora, doenças incompreensíveis, efeitos físicos inexplicáveis pela ciência, tudo se reunirá num futuro próximo, disse. Como se sabe, a saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve realizar na Terra. Por isso dela, os espíritos se ocupam com boa vontade. Mas, como há entre eles ignorantes e sábios, não convém mais por isso do que por outra coisa dirigir-se ao primeiro espírito que se manifeste. Como afirmado por Allan Kardec, a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos. Vem simplesmente provar a esses últimos que há coisas que eles não sabem e os convida a estudá-las. Que a natureza tem recursos que eles ignoram. A ciência espírita nos ensina a causa dos fenômenos devidos às influências ocultas do mundo invisível. E nos explica que, sem isso, nos parecerá inexplicável. Sempre houve médicos e os haverá sempre. Todavia, apenas os que aproveitarem as novidades que lhes trouxerem os desencarnados terão uma grande vantagem sobre os que ficarem na retaguarda. Os espíritos vêm ajudar o desenvolvimento da ciência humana e não suprimi-la. Admitindo, por exemplo, que o espírito imortal no trabalho da própria evolução se reveste do espírito ou corpo espiritual, que na nossa dimensão, por sua vez, se reveste do corpo físico, os conceitos de saúde, doença e seus tratamentos ganham maior amplitude. Segundo mensagem de um médico chamado Morel Lavelle, reproduzida por Allan Kardec num dos números de 1867, espírito, perispírito e corpo físico
reagem uns sobre os outros, resultando a saúde ou a doença, da harmonia ou não entre eles. Se a doença ou a desordem orgânica, como se queira chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vier do perispírito, trata-se de uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, sendo necessária uma medicação relacionada com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença proceder do espírito, não se poderá empregar para combatê-la outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral e pode-se mesmo dizer o que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata ao mesmo tempo todas as causas da desordem por meios diversos para obter a cura. Ora, que fazem geralmente os médicos? Cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não, por quê? Porque, sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta e, se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruireis o efeito. Contudo, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente quando os cuidados cessarem, até que se perceba que é preciso dirigir alures a atenção, tratando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Outra proposição surpreendente deriva da afirmação de Allan Kardec de que grande número de doenças é devido aos fluidos perniciosos de que é penetrado o organismo. Segundo ele, segundo o perispírito dos encarnados, de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, assimila-os com facilidade, como uma esponja se embebe de líquido. Esses fluidos têm, sobre o perispírito, uma ação tanto mais direta que, por sua expansão e sua irradiação, se confunde com eles. Agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se os maus são permanentes e enérgicos, podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que são absorvidos por todos os poros perispirituais. Como se absorve pelos poros do corpo as emanações da matéria pútrida, causadora de várias doenças endêmicas. Se, por exemplo, considerarmos um meio onde predominam pensamentos que reflitam sentimentos desequilibrados, e, consequentemente, a presença dos maus espíritos, ele estará impregnado de maus fluidos que o encarnado absorve pelo perispírito. Como pode absorver pelos poros do corpo substâncias nocivas ou curativas. Assim se explicam os efeitos percebidos nos lugares de reunião de pessoas. Uma aglomeração, qualquer que seja, é foco de irradiações de pensamentos diversos. É como uma orquestra ou coro de pensamentos onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e eflúvios, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. O conhecimento da mediunidade de cura é uma das muitas revelações ou conquistas que devemos ao Espiritismo. Embora parte integrante do Espiritismo, é por si só toda uma ciência porque se liga ao magnetismo. E não só abarca todas as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complexas das obsessões que, por seu turno, também influem sobre o organismo. A mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou de pensamento. Quem diz médium, diz intermediário. Há uma diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador. O primeiro magnetiza com seu fluido pessoal.
O segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. O espírito pode agir diretamente, sem intermediário, sobre um indivíduo, como foi constatado em muitas ocasiões. Seja para o aliviar e o curar, se possível. Seja para produzir o sono sonambúlico. Quando age por um intermediário, é o caso da mediunidade curadora. O médium curador recebe o influxo fluídico do espírito. Consiste a mediunidade desta espécie na faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pela imposição das mãos, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o concurso de qualquer medicamento. Semelhante faculdade, incontestavelmente, tem o seu princípio na força magnética. Difere desta, entretanto, pela energia e instantaneidade da ação. Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns a possuem sem nunca ter ouvido falar de magnetismo. A faculdade de curar pela imposição das mãos deriva, evidentemente, de uma força excepcional de expansão. Mas diversas causas concorrem para aumentá-la. Entre as quais são as de colocar-se na primeira linha: a pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de proporcionar alívio, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais. A força magnética é puramente orgânica. Pode, como a força muscular, ser partilha de toda a gente, mesmo do homem perverso. Mas só o homem de bem se serve dela exclusivamente para o bem. Sem ideias ocultas de interesse pessoal. Nem de satisfação de orgulho ou vaidade. Mais depurado, o seu fluido possui propriedades benfazejas e reparadoras que não pode ter o homem vicioso ou interesseiro. Direto ao ponto em 1 minuto. Jamais só. Se alguém te deixa a sós, abençoa esse alguém. Nem todos passarão pelos mesmos caminhos. Às vezes, quem partiu sofre o que desconheces. Não sabes em que provas estará quem mais amas. Se a sombra te envolveu, outras luzes virão. Nunca estarás a sós, confiando-te a Deus. Uma sensação bastante desagradável é a sensação de solidão, de esquecimento, de abandono. E a ideia principal é que nós precisamos ter tamanha confiança em Deus e acreditar tanto em sua justiça e em sua bondade, que jamais estaremos sós. Muito embora não tenhamos ao nosso redor alguma pessoa física ou uma pessoa querida, uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa desconhecida, estaremos cercados de companheiros espirituais. E não é só isso, nós podemos nos ligar com o Criador, seja através da prece, das boas ações e outras mais. Por essa razão é que o nosso companheiro espiritual Emmanuel nos coloca que é necessário, na maioria das vezes, confiarmos, mas confiarmos ardentemente. Não podemos nos confiar de forma desconfiada. É importante nós estarmos sempre pesquisando junto de nós mesmos quanto temos de confiança no Criador, e precisamos com isso se fazer aprimorar, desenvolvê-la, aprimorá-la de forma que nós possamos cada vez mais cedermos a essa confiança, seja no dia a dia, seja na solidão, na dificuldade, no problema ou na provação. Tenhamos a certeza de que nunca estaremos sós. Jamais só é a mensagem de hoje, porque em verdade nós não precisamos sofrer por aqueles que partiram, ou que passaram por nós, ou que nos deixaram a sós, nem sofrer também nos momentos de prova, nem no momento da sombra que está conosco. Nunca estaremos sós, segundo Emmanuel nos coloca. Basta que nós aprendamos a nos ligar com as vidas maior, com os nossos irmãos da vida maior. Em conseguindo essa ligação,
nunca estaremos sós, estaremos sempre muito bem acompanhados. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.